CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Então vamos agora estudar o livro dos Espíritos e dando continuidade aqui à introdução, né? Estamos na introdução. Introdução 10. Vou ler essa página belíssima que a gente sempre lê e que me toca muito o coração. Que é uma mensagem de um espírito que se identifica como uma rainha de França. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como, para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. Quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, que bem. O bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao reino dos céus. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudesse agarrá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Bem pertinente, né? Bem atual essa mensagem. A gente vê o homem brigando pelo poder no nosso país, no mundo inteiro, como se fosse a maior riqueza, e tudo vira fumaça, tudo passa. E essa rainha dá o testemunho dela, né? Rainha eu fui entre os homens, rainha pensei de ser recebida no reino dos céus. Que desilusão, né? Serve para todos aqueles que correm atrás dos bens materiais, apenas por causa da ganância do poder. Então que Jesus nos auxilie, nos envolva,
Que Jesus abençoe esse espírito amigo que traz o seu testemunho. Que Jesus abençoe a todos nós, trabalhadores, estudiosos da doutrina espírita, e em especial nesse momento, em nossa casa de amor, o SEAP, que Ele nos envolva, abraçando a nossa casa, abraçando a todos nós, permitindo a inspiração dos nossos benfeitores, do Altivo, do nosso Baltazar, do Leon Denis, do nosso querido Antônio de Aquino, do Dr. Erma, enfim, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, do Kardec. Pedimos a inspiração em nome de Jesus, do nosso Eurípides Barçanufo, o nosso patrono, em nome desses amigos queridos, em nome do amor que estamos aprendendo cada vez mais e desenvolvendo em nossos corações e que já vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus Cristo e em nome do amor de Deus, o Criador, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Sob a inspiração dos nossos benfeitores, sob a inspiração... Você está sem livro? Ô Malu? Está com livro? Sob a inspiração do nosso irmão Altivo, vamos lá para a introdução número 10. A gente está indo bem devagarinho nessa introdução, né? A introdução está nos mostrando o que é o livro. E essas aqui, a 10, a 9, a 8, a 7, ele vem trazendo as contradições, ele vem respondendo aos detratores da doutrina espírita. Aqueles que são contra, isso é coisa do demônio, isso é coisa da cabeça, isso não existe, isso é da cabeça do médium. Enfim, toda essa bobajada que falavam e que falam até hoje, ele continua aqui, refutando essas ideias com lógica. Tá? Vocês podem interromper. Dentre as objeções, já começou assim, há algumas das mais enganosas, pelo menos na aparência, porque se baseiam na observação e são feitas por pessoas austeras. Então, tem pessoas austeras que refutam essa ideia. Ainda hoje, né? Uma dessas objeções é tirada da linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação que se supõe em seres sobrenaturais. Reportando-se ao resumo da doutrina que apresentamos acima, ver-se-á aí que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais, nem em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se deve levar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Certamente aqueles que tiram desse fato a conclusão de que só nos comunicamos com seres malfazejos, cuja única ocupação é nos mistificar, não conhecem as comunicações que acontecem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, não pensariam assim. É lamentável que o acaso os tenha tão mal servido para só lhes mostrar o lado mal do mundo espiritual, pois não aceitamos supor que uma tendência simpática atraia muito mais para eles os maus espíritos do que os bons. Os espíritos mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de grosseria revoltante, atraia para eles os espíritos mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de grosseria revoltante. Poder-se-ia, além do mais, concluir que a solidez dos seus princípios não é bastante poderosa para afastar o mal,
e que, encontrando um certo prazer em satisfazer-lhes a curiosidade, a esse respeito, os maus espíritos disso se aproveitam para se insinuar entre eles, enquanto que os bons se afastam. Então, ele aqui, Diana, desliga o celular e presta atenção. Ele está dizendo aqui, nesse primeiro parágrafo, ele está dizendo de uma objeção, que até pessoas austeras, que são pessoas austeras, pessoas sérias, argumentam que somente, que não é digno a linguagem que os espíritos falam conosco. Uma linguagem baixa. Aí ele está dizendo que ele não analisou tudo. Se os espíritos são apenas as almas dos homens que morreram, tem pessoas de todos os níveis. E ele lamenta ali no final, se essas pessoas só atraem para elas espíritos malfazejos. Se aqui morrer todo mundo aqui, caiu o teto aqui, vocês morreram, menos eu. Vou quebrar o galho da Andressa. A Andressa também não morreu, não. Morreram vocês todos. Aí vem da comunicação. A Andressa é o médium. Aí fala a Conceição. Conceição vai trazer a experiência dela. Fala a Diana, que está ali com o celular ainda, teimosa, em vez de desligar. Fala a Diana. Cada um vai falar de um jeito. Fala a Malu, fala a Luciana. Cada um vai dar a comunicação do jeito que é. Se fosse um grupo de pessoas malfazejas, estivesse reunidas aqui, planejando o mal, planejando um assalto, planejando uma coisa ruim, e o teto caísse na cabeça, eles iam dar que tipo de comunicação? De pessoas más, de pessoas ruins. É isso que ele está dizendo. E lamenta por esses que só atraem espíritos desse estofo para junto deles. A gente já sabe que a gente atrai de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. É porque eles não analisaram as mensagens como um todo. É isso que ele falou. Entenderam? Alguma pergunta? Não? Muito bem. Então vamos continuar. Ainda nessas objeções. No outro parágrafo. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa reunião de alguns estouvados ou de pessoas de má reputação, que não se relacionam nem com os prudentes, nem com as pessoas sensatas. Entenderam esse parágrafo? Entenderam essa frase? Julgar todos os espíritos a partir desse pequeno grupo que se manifesta com baixeza de caráter é o mesmo que você julgar todo um povo por um grupo de pessoas que não se deem, de pessoas que não, como ele colocou aqui, pessoas de má reputação. É a mesma coisa, você não pode julgar uma cidade inteira por um grupo pequeno, de má reputação, malfazejo. Isso tudo é frio? Caramba! Né? Então, vamos lá. Essas pessoas encontram-se na mesma situação de um estrangeiro que, chegando a uma grande capital, pelo mais feio subúrbio, julga-se todos os habitantes pelos costumes e a linguagem desse bairro ínfimo. Então, eu vou falar de um bairro, vou chutar um bairro aqui. Lá onde veio a Dilânia, lá no meio do mato. Aquilo acho que não tem nem nome aquele bairro lá. É no meio do mato, lá em Minas Gerais, lá no interior. Um estrangeiro chega ali, ele vai julgar o país inteiro por aquele lugar? Não tem como. É a analogia que ele está falando. Ele continua, analisem. Né?
Se eu falar de algum bairro daqui por perto feio, vão pegar a gente, né? No mundo dos espíritos há também uma boa e uma má sociedade. Que essas pessoas aceitem estudar o que se passa entre os espíritos de elite e se convencerão de que a cidade celeste encerra algo além da ralé. Então tem os espíritos da ralé? Tem. Tem os espíritos bons? Tem. É você saber quem evocar e analisar. Mas dizem os espíritos de elite vêm até nós? A isso nós lhes responderemos: não fiqueis no subúrbio, vede, observai e julgareis os fatos, aí estão para todo mundo, a menos que não se apliquem a elas estas palavras de Jesus. Eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Ficou bem clara essa explicação? Então essas pessoas que dizem assim, ali só tem espírito do mal, elas não leram, elas não estudaram, elas não analisaram, elas estão sendo levianas. Ou quando dizem aí, isso é muito comum, aquilo é a casa do demônio, é só o demônio que fala lá. Não cabe mais isso. Pois é, então são análises levianas daquele que não estudou. Para você criticar alguma coisa, você tem que conhecer, né? E a maioria das outras religiões julga a doutrina espírita, né? Sem conhecimento de causa. Uma variante dessa opinião consiste em ver nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais aos quais elas dão lugar apenas a intervenção de um poder diabólico. Olha aí, o que a gente acabou de dizer. Novo Proteu que se revestiria de todas as formas para melhor enganar. Como diz aí a Dilane, o diabo tem, como é que é? Sapatinho de algodão, né? Chega de mansinho. Então, também uma análise muito superficial, uma análise leviana. Não julgamos suscetível de um exame sério. É por isso que não nos deteremos nela. Ele não vai nem falar sobre isso, que tudo aqui que se comunica é o demônio. Que é uma coisa muito infantil. Não julgamos suscetível de um exame sério, é por isso que não nos deteremos nela. Ela se acha refutada pelo que acabamos de dizer. Somente acrescentaremos que, se assim fosse, seria preciso admitir que o diabo é algumas vezes bem prudente, bem comedido e, sobretudo, bem moral. Ou então, que há também bons diabos, né? Porque o diabo manda a gente orar, o diabo manda a gente estudar, mudar o nosso caráter, manda fazer a caridade, ou esse diabo está rachando o reino deles, né? Ou ele já se converteu há muito tempo. Então, é questão de analisar, de ler e analisar. E falam no diabo com uma veemência, né? Em algumas congregações se fala mais do diabo do que do Jesus. No outro dia eu estava escutando um camarada, ele falou no diabo tantas vezes, eu falei, meu Deus, e uma vez ou duas ele falou de Jesus. Que o diabo, que cuidado com o diabo, que o diabo. Pois é, acaba evocando. E conclui aqui no último parágrafo, essa refutação. Então nós analisamos aqui a refutação de uma ideia que só os maus espíritos se comunicam. Tá? E a gente termina aqui no parágrafo final dizendo, efetivamente, como acreditar que Deus só permitia ao espírito do mal manifestar-se para nos perder sem dar-nos como contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode, é impotente. Se o pode e não faz isto, é incompatível com a sua bondade. Uma e outra suposição seria uma blasfêmia. Agora ele colocou Deus no meio, né? Uma outra ideia refutando a primeira que os incautos trazem.
Ó, se Deus só permite que o diabo se manifeste, é porque ele não é bom. Né? E se ele pode impedir e permite, ele também não é bom. E dizer isso de Deus seria uma blasfêmia. Notai que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, desde que elas existam, só pode ser com a permissão de Deus. Como acreditar, sem impiedade, que ele só permita o mal, com exclusão do bem? Uma doutrina, assim, seria contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Ficou bem claro isso? Kardec é muito simples. É muito simples, ele faz a gente entender. É só a gente ler com calma, como a gente está fazendo aqui, e pensar no que ele está escrevendo. Question? No question? Então vamos para a introdução número 11. Introdução número 11. Uma coisa estranha, acrescentam, é que só se fale de espíritos de personagens conhecidos. É uma outra coisa, né? E se perguntam, por que eles são os únicos a se manifestar? Aqui está um erro proveniente, como muitos outros, de uma observação superficial. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há muito mais desconhecidos para nós do que ilustres, e que se designam através de um nome qualquer, e frequentemente por um nome alegórico ou característico. Quanto àqueles que se evocam, a menos que não sejam um parente ou um amigo, é bastante natural dirigir-nos àqueles que conhecemos mais do que aos desconhecidos. O nome dos personagens ilustres impacta muito mais. É por isso que são mais notados. Então, um camarada que está falando sobre isso aqui não analisou toda a doutrina. só tem nome conhecido. Quando a gente pega o livro Céu e Inferno, claro que foi lançado depois, né? Mas já tinha muitas comunicações de toda a natureza. E o livro dos Espíritos foi lançado em 1857 e o Céu e Inferno em 1868. 1868, né? 61, o livro dos Médiuns. Em 64, o Evangelho. Em 65, o livro Céu e Inferno, 1865. 1865, Céu e Inferno. Não é isso? Ó, minha cabeça, é isso mesmo. Copia aqui, ó. Cópia. Isso aí mesmo, está certinho. Depois de 68, a Gênesis, em 69, Kardec desencarna. Mas ele já tinha várias comunicações. Mas então vamos falar ali do Céu e Inferno, porque hoje a gente já tem todas as obras, as 5 obras. Tem comunicação de suicida, tem comunicação de expiações terrestres, tem comunicações de espíritos em condições medianas, tem comunicações de espíritos felizes, tudo quanto é tipo de comunicação que ele concatenou ali, separando o tipo de comunicação de cada espírito. Entre os espíritos felizes, nem todos são conhecidos. A primeira comunicação ali do Céu e Inferno é de Sanson, que era conhecido porque ele era membro da Sociedade Espírita de Paris. Mas os outros não. Eles são espíritos felizes, são espíritos bons. Quantas mensagens tem aqui no Evangelho que o espírito não se identifica? É a que nós lemos no início. Uma rainha de França, ninguém sabe quem foi. Mas foi um espírito ilustre, porque foi uma rainha. E quantos outros estão assinados aqui dizendo um espírito amigo? Né? José. Tem uma mensagem do Zé aqui, já viram? Do Zé. José. Está aqui que eu não me lembro, se não abrir aqui no Evangelho, não sei onde ela está. Eu brinco quando chegar lá, quem diz uma belíssima mensagem. Não, está aqui no Evangelho. No Evangelho. É irmão José, o José. Quem é o José? Quem é o Zé? Ou
um espírito amigo. Fala-se o espírito trabalhador da casa. E nem todos são conhecidos, mas pelo teor da mensagem, a gente classifica o espírito, dizendo esse é um espírito bom, um bom espírito, não é? Então vamos lá. O segundo parágrafo ele vai dizendo: acham ainda singular que os espíritos de homens eminentes acorram familiarmente ao nosso apelo e se ocupem, algumas vezes, de coisas minuciosas em comparação àquelas de que trataram durante sua vida. Nada há de surpreendente nisso para que os que sabem que o poder ou a consideração de que esses homens gozaram neste mundo não lhes dá supremacia alguma no mundo espiritual. Olha só, o poder, não há de se surpreender, nada há de surpreendente nisso para os que sabem que o poder ou a consideração de que esses homens gozaram neste mundo não lhes dá supremacia alguma no mundo espiritual. Vide a rainha de França. Rainha eu era entre os homens, rainha pensei de ser recebida no reino dos céus. Que desilusão, né? Que decepção que ela teve. E ela diz, quando vi acima, mas bem acima, homens que eu não considerava, acima de mim, né? Homens que eu não considerava, porque não tinham sangue nobre. Ela não falou aqui com a nobreza dela. Ela trouxe a mensagem dela com simplicidade, como uma pessoa comum. E pede oração, orem, ela termina ali, não foi isso? Orem por aqueles que não alcançaram o reino dos céus, orem por mim. Para se conquistar um lugar aqui é preciso humildade, abnegação, caridade. Caridade. Ela não teve esses sentimentos. Então ela está se mostrando sofrida. É o que ele está dizendo. Ela se deteve ali a detalhes, falando de conceitos morais. Ela não falou da realeza dela, da nobreza dela, do castelo dela. Rainha tem que ter rei, do rei dela. Se ela é rainha, tem rei. E rei morava num castelo, né? Ela não falou. Ela não se identificou. A gente não sabe quem é. Foi uma rainha. Quantas rainhas a França teve? Então, não entrou nos detalhes. Ainda bem que a gente leu aquela mensagem, né? Está aqui bem pertinente ao que Kardec está falando. E ele continua. Nada há de surpreendente nisso para os que sabem que o poder ou a consideração que esses homens gozaram neste mundo não lhes dá supremacia alguma no mundo espiritual. Os espíritos confirmam, neste caso, estas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Como fez a rainha de França aqui, né? Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados, como está aqui, né? Eu gosto tanto dessa mensagem. Ela diz assim, que humilhação quando em lugar de ser recebida como soberana, quer dizer, ela foi rebaixada. Porque ela pensou, que humilhação quando em lugar de ser recebida como soberana, ela sou uma rainha, vou ser recebida como rainha. Vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes. Homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Então, os grandes sendo rebaixados e os pequenos sendo elevados. Como disse Jesus, né? Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Ela mesma, ela colocou isso aqui. Ela sendo rebaixada e elevando aqueles que eram simples, que eram humildes na terra.
E ela ainda diz aqui, ó, para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação, né? Desprendimento, humildade. Pô, uma rainha para ser humilde tem que estar bem preparada, né? Para assumir a responsabilidade. Caridade em toda a sua perfeita prática. É isso que vai conduzir o homem a um lugar bem-aventurado no mundo espiritual. Então, é o capítulo 2, item 8. Capítulo 2 do Evangelho, item 8. A princesa Diana, a gente gostava dela, ela tinha um rosto tão bonitinho, um rostinho de sofrida, né? Ela tinha um rosto sofrido, bonita, e passava uma simplicidade. Mas a gente não analisou uma comunicação dela, né? Uma passagem dela bem emblemática foi quando ela foi lá para a África. Foi. Mas na verdade, como ela não disse nada, a gente analisa, mas não sabe por que essas pessoas fazem. Foi realmente por caridade, por amor, por desprendimento, ou foi para aparecer para as mídias? A gente não sabe a intenção. Então, não dá para a gente analisar aqui. A gente tem uma impressão, mas não sabe o que vai por trás da intenção de cada um, né? Os que se devem entender como uma referência à ordem que cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que tenha sido o primeiro na terra pode lá ser um dos últimos. Aquele que diante do qual curvávamos a cabeça, acho que ele está falando da rainha de França ali, hein? Aqueles do qual curvávamos a cabeça durante sua vida, pode então vir entre nós como o mais humilde artesão, pois, deixando a vida, deixou toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca talvez lá esteja abaixo do último dos seus soldados. E ela se coloca aqui assim, ó, quando ela termina a mensagem dela, ela diz: tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Então ela está inclusa, porque ela falou que não ganhou o reino dos céus. Então ela está pedindo para ela também: tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos. Ajudem-nos. Ela está também no grupo desses, que ela pede por todos, com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo e é o traço de união entre o céu e a terra. Uma rainha de França. Então ela está pedindo: ore por nós que não alcançamos o reino dos céus. Ela tinha um reino da terra, mas não alcançou o reino dos céus. Então, dizer que somente os espíritos elevados, conhecidos na terra, se comunicam, é um erro de análise, é alguém que não analisou as mensagens. Porque não são somente esses. E muitas vezes esses se colocam, como nós analisamos aqui, que os grandes serão rebaixados e os pequenos elevados. Tudo bem até aí? Tudo bem, Paulinha? Se a Paula entendeu, todo mundo tem que entender. Vou rebaixar a Paula. Entendeu mesmo, Paula? Então vamos lá. Daiana está com o celular ali desde que chegou. Entendeu, Daiana? Está prestando atenção no celular e em mim. Então, resume aí o que eu falei, Daiana. O que foi que eu falei, Daiana? Deixa para lá. Vamos lá. Introdução número 12. Caramba, tem introdução para caramba, né? Vai até a 17, não é isso? Vamos ver lá. Acho que é 17 ou 18. Mas não faz mal. Tá bom, não tá? A gente está lendo, mas a gente está entendendo direitinho, né? Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores frequentemente apossam-se de nomes conhecidos e respeitados. Agora ele está analisando um fato, né? Então tem espírito que
tem um espírito, uma história que quem conta é o professor José Jorge, num livro dele. Vai fazendo os contos, vai trazendo umas histórias muito interessantes, até engraçadas. Aí ele conta lá que um espírito, um espírita, como eles falavam antigamente, um confrade, foi visitar uma cidadezinha, e soube que naquela cidade Santo Agostinho dava comunicação, ajudava as pessoas. Mas Santo Agostinho se comunicando aqui, vou verificar. E quando chegou lá na casa que o médium trabalhava, e que Santo Agostinho dava comunicação, tinha uma fila de gente, uma ruma de gente lá, e Santo Agostinho atendendo ali as pessoas. Ele entrou na fila. Eu vou falar com Santo Agostinho. Quando chegou na vez dele, o espírito falou com ele: o que você deseja, meu filho? O que você está precisando? Aí disse que ele falou assim: eu queria saber como está Santa Mônica. Aí o espírito parou: Santa Mônica? Eu não sei quem é a Santa Mônica. Mas você não é filho de Santa Mônica? Queria saber da sua mãe. Não, minha mãe é fulana de tal. Eu não sou filho de Santa Mônica. Mas você não é Santo Agostinho? Não, eu sou o Agostinho. O santo ficou por conta do povo. Eles é que me chamam de santo. Eu sou apenas o Agostinho. E ele termina lá a história dizendo assim: como é bom ser bom. Então o espírito queria ser bom e deixou para lá ser chamado de santo. Então, mas muitos que vêm, o que ele está querendo dizer, eu contei isso aqui para a gente relaxar um pouco. O que ele está querendo dizer aqui é que, na verdade, tem espíritos que diz, não foi o caso desse espírito, ele podia dizer que é Santo Agostinho, e não é Santo Agostinho, é Agostinho apenas. O espírito lá não teve a intenção de dizer isso, mas muitos têm. Dá a mensagem e diz aqui: Antônio de Aquino, Bezerra de Menezes. E não é o Bezerra de Menezes, não é Antônio de Aquino, e ele quer enganar. Mas se a gente prestar atenção, a gente vai pegar uma mentira dele. A gente vai ver que não é o Dr. Bezerra, que não é o Antônio de Aquino. Como disse Jesus, só lobos caem em armadilha de lobos. Então você está com o coração puro, você está estudando, você está trabalhando, você vai ver já que o espírito está querendo te enganar. É só a gente analisar com critério. Tudo bem? E lá no livro dos médiuns, já que ele vai falar sobre isso, tem várias mensagens, lá no último capítulo, acho que é o capítulo 33, com as mensagens apócrifas. O que são mensagens apócrifas? Mensagens mentirosas. Então tem mensagem de Jesus, tem mensagem, até é engraçado, né? Em verdade vos digo, usa alguns jargões de Jesus. Mensagem de Jesus, mensagem de Santo Agostinho, falamos de Santo Agostinho, e vários outros nomes conhecidos, mas que não eram esses personagens. Eram mensagens de outros espíritos inferiores, passando por nomes conhecidos. Então vamos lá. Dito isso, vamos continuar aqui. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores frequentemente apossam-se de nomes conhecidos e respeitados. Quem, portanto, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington e etc., tenham realmente animado estas personalidades? Esta dúvida existe entre alguns adeptos, muito fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam que
Que certeza se pode ter da sua identidade? Esse controle é com efeito bastante difícil de se estabelecer e não pode ser de uma forma tão autêntica quanto por uma certidão de estado civil. Pode-o, pelo menos, por presunção, conforme alguns indícios. Isso realmente não é simples. Lá no livro dos médiuns, tem um capítulo tratando somente sobre a identidade dos espíritos. Leon Denis também no livro No Invisível tem um capítulo falando sobre a identidade dos espíritos. Quando esses espíritos são nossos conhecidos, nossos contemporâneos, um familiar, por exemplo, fica fácil a gente identificar. Napoleão Bonaparte deu uma mensagem. Como é que eu vou saber que é Napoleão? O que eu tenho que analisar é o conteúdo da mensagem. É uma mensagem edificante? É uma mensagem instrutiva? Ou é uma mensagem leviana? Uma mensagem que não seja séria? Isso aqui é importante, independente do nome que se identifique ali. Como nós falamos no Evangelho, tem um espírito que se identifica como Zé, o José. O Zé ficou por minha conta, tá? José, quem é José? É igual o Herman, aqui está o doutor Herman que nos ajuda aqui na cura. Herman na Alemanha é igual Zé, Francisco, Raimundo lá na Paraíba. Antônio. Igualzinho. Hã? Severino, em Pernambuco, né? Manel e Joaquim, lá em Portugal. Então, quem é Herman? Não sei quem é Herman. Agora, o importante é o que ele faz. Quando ele fala conosco, que mensagem que ele dá, como ele trabalha conosco. Isso aqui é importante. Né? Então, vamos lá. A gente vai falando a garganta. Quando se manifesta o espírito de alguém que nos é pessoalmente conhecido, de um parente ou de um amigo, por exemplo, sobretudo se ele morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem está de acordo com o caráter que apresentava quando vivo. É o que nós falamos, né? Já é um indício de identidade. A dúvida, porém, quase não é mais admitida quando esse espírito fala de coisas particulares. Lembra circunstâncias de família que só são conhecidas do interlocutor. Um filho não se enganará certamente com a linguagem do seu pai ou de sua mãe, nem pais com a do seu filho. Acontecem algumas vezes, nessa espécie de evocações íntimas, coisas surpreendentes que convencem o mais incrédulo. O cético mais endurecido fica frequentemente aterrado com revelações inesperadas que lhes são feitas. Então, isso aqui a gente viu, quando é de um parente, né? E quando esse parente dá indícios, né? Principalmente quando ele morreu há pouco tempo. Uma vez, teve o culto do lar lá na minha casa, eu morava lá em Valqueira, em Vila Valqueira, já tem anos, muitos anos. E o altivo deu uma mensagem sobre meu pai. Falou do meu pai, foi o doutor Herman, né, através dele. Escreveu lá. E eu mostrei a mensagem para minha mãe e para minha irmã, na época. Já vão aí uns 20 anos ou mais. Elas estavam na minha casa. Eu falei, aqui ó, a mensagem aqui do meu pai aqui. Ela, que legal, lerá, legal. Mas tudo bem, eu deixei elas duas lá e saí. Depois eu escutei o fuxico das duas. Niltinho, me chama de Niltinho. Niltinho tá ficando doido, que meu pai nada. Meu pai não falava assim, ele não era assim.
Está ficando doido, coisa da cabeça dele. Eu escutei. Aí eu voltei, aí mãe, gostou da mensagem? Minha mãe. Minha mãe e minha irmã. Que legal, bacana, adorei. Peguei e guardei a mensagem. Elas não, era a minha mãe católica, minha irmã tinha outra religião, era budista. Então não entenderam a mensagem. E porque também não era a linguagem do meu pai. Só que elas não levaram em conta que ele já estava desencarnado há muito tempo. Estava há muito tempo no mundo espiritual. E não tinha, ainda não tinha o jeito de que ele era. Meu pai era uma pessoa simples, um paraibano. Então, não tinha mais. Ele já estava desencarnado há muito tempo, muitos anos. Há mais de 20 anos. Então, um outro espírito, já está com outro conhecimento. E ele trouxe a mensagem para mim, não foi para elas. Eu até mostrei para ver se animava, se consolava de alguma forma, enfim. Mas não fui feliz. Por quê? Porque elas não tinham capacidade de analisar uma mensagem mesmo de um ente querido, porque não conheciam a doutrina espírita. Elas não conheciam. Se não conheciam, não tem capacidade de analisar. Entenderam isso? Então vamos continuar. Hoje minha mãe também está desencarnada, tá? Hoje ela está vendo que a mensagem era dele mesmo. Vamos lá. Uma outra circunstância muito característica, é aqui, né? Vem em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium geralmente muda com o espírito evocado e que esta caligrafia se reproduz exatamente igual cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Constatou-se inúmeras vezes que para as pessoas mortas, sobretudo há pouco tempo, essa caligrafia tem uma semelhança impressionante com a da pessoa em vida. Tem-se visto assinaturas de exatidão perfeita. De resto, estamos longe de apontar este fato como regra e, sobretudo, como constante. Nós o mencionamos como digno de nota. Então, a gente sabe que a caligrafia do espírito, isso não é todo médium que faz, né? A assinatura não é todo médium que faz. Depende das características do médium. Mas existe, todos sabem, até aquele caso lá do Chico, que foi absorvido um réu, estava sendo acusado de um crime e que o espírito o inocentou. Foi levado à análise, a caligrafia, a assinatura do espírito, e foi o juiz, considerou a mensagem do Chico. Olha a moral do Chico, hein? Olha a moral do Chico. Então vamos lá. Apenas os espíritos que chegaram a um certo grau de purificação estão livres de qualquer influência corporal. Mas quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão da qual se servem, conservam a maioria das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra. E aí está mais um meio de reconhecimento. Mas encontramos-los, sobretudo, numa infinidade de fatos minuciosos, que só uma observação atenta e regular pode revelar. Vêem-se escritores discutirem suas próprias obras, ou suas doutrinas, aprovar ou condenar alguma parte delas. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de sua vida ou de sua morte. Enfim, coisas que são, pelo menos, provas morais da identidade, as únicas que podem ser invocadas diante das coisas abstratas. Então, fica muito difícil. Aqui mesmo no Livro dos Espíritos tem algumas mensagens que assina Luís, né, o rei bom, aquele não, Luís IX, né, o Luís IX da França, o rei bom. Luís, Paulo de Tarso. A gente não conviveu com Paulo de Tarso, nem com Luís. Pode ter até convivido, né? Mas não me lembro. A gente não lembra. Então, como é que você vai saber se é ele ou não? Então,
pelas respostas que são dadas aqui em várias perguntas feitas, em várias colocações nas obras básicas, a gente só deduz que ele é um bom espírito, um espírito elevado, mais nada. Pelo que a gente conhece de Paulo nas suas cartas aos Coríntios, que são fidedignas, suas cartas aos Gálatas, suas cartas às diversas igrejas em que ele fundou, na divulgação do cristianismo, tem que ser uma mensagem digna da altura de Paulo de Tarso. E, sendo assim, a gente conclui que ele é o Paulo de Tarso. Mesmo assim, isso aí é que ele está dizendo que é o Paulo. Eu não tenho como afirmar, como eu vou ali no cartório, reconheço firma, que aqui o cartório está dizendo, é a assinatura do fulano. É isso que ele está dizendo. Não tem como a gente fazer isso com o espírito. Ou a gente conhece o espírito e identifica por alguma coisa que ele vai falar de ordem particular, ou a gente conhece a elevação desse espírito e acredita que seja ele. Num dia desse aqui, uma pessoa trouxe já tem um tempo já, um dia desse que eu estou dizendo, tem muito tempo. A pessoa trouxe uma mensagem de Allan Kardec, que o irmão dela recebeu. E pediu para eu analisar porque ele estava escrevendo um livro. Que Kardec estava escrevendo o livro através do irmão. Eu li umas 5 folhas. Eu não tenho muita paciência de ler tudo, não. Eu só li uma folha. Só não é Allan Kardec de jeito nenhum. Ele não falaria assim. Ele não falaria isso. Eu convivi com Allan Kardec? Não. Eu conheci Allan Kardec? Não. Né? Nessa vida não conheci, não sei quem é. Mas o que ele escreve, o que ele traz aqui, a gente sabe o que ele seria digno de escrever, de colocar num papel. Então, pelo que ele estava escrevendo ali, era qualquer Kardec, menos esse que a gente conheceu aqui. Menos o Hippolyte Leon Denisard Rivaio. Não era. Para vocês terem uma ideia, ele estava ali contestando, melhor dizendo, contextualizando o Novo Testamento, traduzindo a linguagem do Novo Testamento para uma linguagem atual, mas com coisas absurdas. E dizendo que Jesus não diria aquilo. Na verdade, ele quis dizer isso. Agora vocês imaginam como não estava a cabeça desse médium? Fascinação, né? Médium fascinado. Para escrever uma bobagem daquela. E querer publicar um livro. Então, quando a gente leu, analisou, não é Kardec. Pelo que a gente conhece, não é ele. Ponto final. Não vai fazer estrago porque tem muita gente que conhece a doutrina. Estrago é na vida dele. E quem admitir esse livro. Mas Jesus recomendou: experimentai se os espíritos são de Deus. Jesus não recomendou? Cuidado com os falsos profetas e os falsos espíritos. A gente tem que ter capacidade de analisar, ele já avisou. Então, se chegar um livro desse aqui, eu vou botar na livraria? Não. Eu vou ver o livro, vou ler, joga isso no lixo. Aqui não. Então não vai fazer estrago nenhum. Faz estrago na vida dos incautos, como ele. Quem acreditar nele, nesse médium, que precisa de oração, porque está obsediado. Então, continuando aqui, para terminar essa aqui, onde é que a gente está? Portanto, aqui, né? Aqui, portanto, se a identidade do espírito evocado pode ser até certo ponto estabelecida, em alguns casos, não há razão para que não seja em outros. E se não se tem os mesmos meios de controle para as pessoas cuja morte é mais antiga, tem-se sempre o da linguagem e do caráter. Olha aí, que a gente acabou de fazer nessa análise agora do Allan Kardec. Tem-se da linguagem e do caráter. Pois certamente o espírito de um homem de bem não falará como
ou de um homem perverso, ou de um depravado. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, logo se traem por sua linguagem e suas máximas. Aquele que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que ferisse ainda que acidentalmente o bom senso e a moral, mostraria por isso mesmo a mistificação. Se ao contrário, os pensamentos que exprime são sempre puros, sem contradições e continuamente à altura do caráter de Fénelon, não há motivos para duvidar de sua identidade. De outra forma, seria preciso supor que um espírito que só prega o bem pudesse conscientemente utilizar a mentira, e isto sem utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados pelos mesmos sentimentos, reúnem-se em grupos e em famílias. Ora, o número dos espíritos é incalculável e estamos longe de conhecê-los todos. A maioria mesmo não tem nomes para nós. Um espírito da categoria de Fénelon pode, pois, vir em seu lugar, frequentemente, até enviado por ele como representante. É a mesma coisa, Dr. Bezerra se manifesta aqui, ali e acolá. Às vezes vem um representante do Dr. Bezerra, falando em nome de Dr. Bezerra. Por isso fica difícil você dizer, esse é o Dr. Bezerra. Mas ele tem a altura, a envergadura do Dr. Bezerra. Pertence ao grupo do Dr. Bezerra. Não vai fazer diferença. Aí ele pode substituí-lo. E por que precisamos de um nome para fixar nossas ideias? Mas o que importa, em definitivo, que um espírito seja realmente ou não o de Fénelon? O que importa se ele é o Dr. Bezerra ou não? Se o outro espírito é da mesma categoria que ele? Né? O que importa se o espírito verdade é Jesus ou não? Está à altura de Jesus. Esse tem espíritos, vários espíritos da mesma envergadura de que Jesus. O que importa? Importa é o conteúdo, a mensagem, o que ela está dizendo. Se só disser coisas boas e falar como teria feito o próprio Fénelon, é um bom espírito. O nome sob o qual ele se faz conhecer é indiferente e, frequentemente, apenas um meio de fixar nossas ideias. Não poderia ser da mesma forma nas evocações íntimas. Porém, aí, como dissemos, a identidade pode ser estabelecida através de provas, de certo modo, patentes. Ficou bem claro isso? Além disso, é certo que a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, que daí pode resultar erros e, com frequência, mistificações. Aí está uma dificuldade do espiritismo prático. Olha lá o Agostinho lá. Na verdade, ele não quis mistificar, mas não era. O outro conhecia, não se deixou enganar. Não é? Jamais, porém, dissemos que essa essência fosse uma coisa fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, exatamente como qualquer outra ciência. Nunca será demais repetir que ela pede um estudo assíduo e com constância prolongada. Não se podendo provocar os fatos, é preciso esperar que eles se apresentem por si mesmos, e frequentemente eles decorrem de circunstâncias que nem imaginamos. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam, porque ele descobre milhares de matizes característicos que são, para ele, traços de luz. Acontece o mesmo com as ciências comuns, enquanto o homem superficial não vê numa flor senão uma forma elegante. O sábio nela descobre tesouros para o pensamento. Terminou bonito, né? Bem, gente, vamos parar por aqui? Vocês falam muito, não me deixaram falar quase. Então, paramos na introdução número 13. Vocês estão gostando da introdução do Livro dos Espíritos? Muito interessante, né?
As pessoas querem ir direto nas perguntas, não lê a introdução que está tratando do livro. E ela é muito interessante. Pulam, aqui a gente vai tudo. Então vamos agradecendo a Jesus, que nos incentivou, que nos envolveu, aos nossos benfeitores, os benfeitores da nossa casa, ao nosso irmão altivo, a todos que evocamos inicialmente para esses estudos, a nossa gratidão. Em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, como assim começamos, assim terminamos, em nome do amor, do nosso amor, e sempre do amor de Jesus e de Deus nosso Pai. Em nome de Deus, então, encerramos os estudos desta manhã em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.